Foi no sufoco, mas o Vasco aí avançou na Copa do Brasil. Acabou aí agora há pouco o jogo, né? Vasco 2, Tombense 1, né? Ou Tombense 1, Vasco 2, que o jogo foi fora de casa. Mas o Vasco conseguiu aí essa classificação importantíssima na Copa do Brasil. Está classificado para a terceira fase aí da competição nacional. Se classificou aí com os gols do Gabriel Peck e também com o gol do Andrei. O Vasco que passou um sufoco totalmente desnecessário aí nos minutos finais da partida. Mais uma vez, falhas defensivas aí. Cada era do adversário é um perigo danado na defesa do Vasco. E dessa vez, o Vasco acabou levando novamente gols aí em jogada aérea do adversário, né? A falha defensiva aí dessa vez foi do Ricardo Graça, que não conseguiu marcar o jogador. Ele tinha acabado de entrar no jogo e o Tombense acabou fazendo um golzinho aí que poderia até mesmo levar o jogo para os pênaltis se tivesse apertado mais e conseguido o segundo gol. O Vasco passou um sufoco totalmente desnecessário, né? O Vasco chegou aí a abrir 2-0, mas levou esse golzinho, quase flertou aí com a possível eliminação. Mas graças a Deus está classificado, jogou bem. O Vasco começou a 1000 por hora, né? Quem assistiu o jogo aí viu que o Vasco começou a milhão, parecendo o Barcelona do Guardiola, marcando pressão, as linhas lá no campo de defesa do adversário, né? Marcando pressão, conseguindo aí fazer roubadas de bolas importantes, como que foi no primeiro gol do Vasco, né? A falha defensiva do time da Tombense, o Gabriel Peck estava esperto, conseguiu fazer o primeiro gol aí nos minutos iniciais da partida. Dominou aí boa parte do início do primeiro tempo, só que aí da metade pro final do primeiro tempo a Tombense começou a martelar, começou a ficar com um pouco mais de posse de bola, o Vasco errando muitos passes, muitos erros na saída entre o goleiro, a zaga e também o meio-campo do Vasco. O Vasco errando bastante. O Hernando hoje voltou à zaga, estava totalmente sem ritmo de jogo. O jogador voltando de lesão, jogou muito mal mesmo. Outros jogadores hoje mostraram uma boa capacidade. Teve a estreia aí do Morato, né? O novo camisa 10 do Vasco. Eu gostei do que eu vi aí um pouco do Morato. Eu acho que ele aperfeiçoando mais aí a parte física, entrosando e tendo aí mais ritmo de jogo. Obviamente vai ser um bom jogador aí com a nossa camisa. Qualidade ele tem, canhotinho, joga muito bem ali, tem uma certa habilidade e isso é muito interessante pro Vasco. Hoje o Vasco também teve a volta do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel agrada a muitos e desagrada a muitos também, né, pessoal? É um jogador meio a meio. Na minha opinião, ele fez uma boa partida, uma razoável partida, não tão assim, tão de um nível para ter uma nota elevada aí nos críticos. Só que eu acho que o jogador tem que render mais, né? Ele também volta aí de lesão, estava um tempo sem jogar. No segundo tempo ele teve um lance bizarro ali, mas o Matias Galaz, ele devolveu um tijolo pro Matias Galaz, a bola explodiu no Galaz. O jogador paraguaio acabou desabando no campo e a bola sobrou pro jogador da Tombense livre. Parecia que a Tombense ia conseguir fazer o gol ali, mas graças a Deus eles erraram e o Vasco não passou esse sufoco aí desnecessário, uma falha ali do Marquinhos Gabriel. Geral aí que foi o primeiro tempo, gostei bastante da atuação do Gabriel Peck, mais uma vez, na minha opinião, sendo o melhor homem dentro de campo, apesar dele não ter sido tão incisivo assim como em partidas anteriores, mas hoje eu gostei bastante da movimentação do garoto, mostrando que tem qualidade sim quando joga pelo lado esquerdo. Lógico, ele rende mais no lado direito, né, puxando mais pro meio a canhotinha dele, mas eu gostei dele atuando ali como ponta esquerda. No segundo tempo, o Marcelo Cabo fez algumas alterações, também teve a estreia do atacante Léo Jabá, né, que era cotadíssimo para ser titular, entrou nos minutos finais da partida, mostrou que parece ter uma certa habilidade, uma certa velocidade. Vamos ver mais como que vai ser o desenvolvimento desse jogador jogando os 90 minutos. Também gostei da entrada do Figueiredo, prendeu bem a bola, fazendo uma boa dobradinha ali com o Zeca ali para prender a bola nos minutos finais. Gostei bastante. Esse jogador tem muito a evoluir. Ele é muito bom, tem muita habilidade, tem alguns erros técnicos sim. Teve uma jogada que ele estava livre, ele poderia ter pensado, ele tentou inverter a jogada e acabou chutando para lateral. Mas é um jogador bastante habilidoso, jogador que tem um futuro muito grande pela frente. O Vasco tem que saber lapidar e a torcida ter calma com ele, não achar que ele é craque e nem achar que ele é o pior jogador do mundo. Tem que ter calma porque com certeza o jogador tem um belíssimo futuro pela frente. O segundo gol do Vasco acabou saindo no erro do Voaden, né? Foi pênalti claríssimo em cima do Germancano, ele marcou falta fora da área. Vale lembrar que não tem um VAR aí na Copa do Brasil, nessa fase inicial da Copa do Brasil, e por isso o pênalti não foi marcado. A falta foi marcada fora da área. O Andrei pegou a bola e fez o gol, né? Fez um golaço aí de falta, guardando aí, fazendo o segundo gol para dar uma tranquilidade maior pro Vasco, né? Nunca critiquei, né, pessoal? Nunca critiquei o Andrei. Final de semana passada aí foi nunca critiquei o Thiago Reis, agora nunca critiquei o Andrei que fez esse golaço de falta aí. Gol importante. Para falar a verdade, foi o gol da vitória do Vasco, né? Porque se não tivesse feito esse gol, o Vasco talvez estaria disputando pênaltis aí e com certeza com chance de até mesmo flertar com a eliminação. Mas aí o Vasco tentou administrar a partida, o Marcelo Cabo fez algumas alterações, colocou 3 zagueiros na partida, colocou o Ricardo Graça, tirou o Hernando,
Fernando também colocou o Miranda e tirou o Marquinhos Gabriel. Só que aí, assim que pisou no campo o Ricardo Graça e também o Miranda, o VAR já tomou o gol, né? A jogada, cruzamento pela esquerda, falha grotesca do Ricardo Graça, que não conseguiu dar o combate no jogador, não conseguiu se antecipar ao jogador, e o atacante adversário acabou sendo mais esperto, fazendo um gol aí, mais uma vez na falha da zaga, mais uma vez na jogada aérea. Erro defensivo do Vasco, mesmo jogando com 3 zagueiros, o Vasco leva esse tipo de gol. Precisa contratar um zagueiro. O Vasco precisa urgente de um zagueiro com qualidade na bola aérea. Tá difícil, tá complicado. Já fez muitas mudanças nessa zaga, já testou Ulisses e Miranda, Miranda e Ricardo Graça, Hernando e Ricardo Graça, Hernando e Castan, e não deu certo. Nenhuma dessas duplas de zaga deram certo. A única dupla que ainda não foi testada foi Ricardo Graça e Leandro Castan. O Ricardo Graça hoje que falhou nesse gol aí. Foi o sistema defensivo todo, mas o Ricardo Graça era o que estava mais próximo ali de dar o combate no jogador que acabou fazendo o gol. Mas tá aí a classificação do Vasco. O mais importante é o Vasco avançar de fase. Entrou aí nos bolsos do Vasco com essa classificação, um pouco mais de 1,5 milhão, se eu não me engano, aí, com essa passagem para a terceira fase da Copa do Brasil. E com certeza toda a grana é bem-vinda. O Vasco precisa sim ir avançando de fase na Copa do Brasil para, quem sabe, fazer um campeonato digno e quem sabe até mesmo beliscar as fases finais da Copa do Brasil, porque mesmo assim, se não for campeão, vai ganhando muita grana cada fase que avança aí. Deixa aí nos comentários quem foi para você o melhor jogador da partida, quem foi o destaque positivo, se você gostou das estreias aí do Morato e também do Léo Jabá. Bem, aí teve o Gabriel Peck, mais uma vez, na minha opinião, foi o melhor jogador dentro de campo. Também fala aí quem para você foi o pior dentro de campo hoje. A gente precisa aí do goleiro Vanderlei, o Lucão passou susto ali no torcedor vascaíno no primeiro tempo, também fez uma defesaça, mas ele deu muito susto no torcedor, principalmente numa bola que ele rebateu e se defendeu em 2 tempos ali e conseguiu evitar de toda maneira o gol da Tombense. O torcedor vascaíno ainda tem um pé atrás com o Lucão. Vi muitos comentários aí nas redes sociais do Vasco após o término do primeiro tempo e com certeza eu concordo com a maioria dos torcedores que o Vanderlei precisa estar apto a jogar o mais rápido possível aí para ajudar o Vasco conforme o Vasco vai avançando de fase. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos.